Eu sempre quis ser uma pessoa disciplinada na academia. Aquela pessoa que vai com constância, que mesmo sem vontade, sem motivação, ela continua indo e consegue melhorar, acompanhar seus resultados, ver a sua evolução. O meu único problema é, eu nunca tinha sido esse cara. Olha, eu até que ia pra academia, mas era basicamente no chute. Eu ia um dia, faltava 2, ia mais um, faltava uma semana. E quando eu ia muito, eu ia 3 vezes na semana. Mas sabe o que é pior? Eu não vi evolução nenhuma. Primeiro porque eu não tinha constância. E depois porque eu não tinha como saber se eu tava ficando mais forte. Porque eu não sabia se eu tava pegando mais peso ou menos peso. Se eu tava progredindo ou regredindo. Isso gerava este ciclo aqui, onde eu não ia na academia porque não dava resultado, e não dava resultado porque não ia na academia. Uma maravilha. Obviamente não funcionaria. E a academia não é aquela coisa que te recompensa instantaneamente, do tipo, eu vou treinar braço hoje e vou sair de lá 2, 3 vezes mais forte. Ou eu vou treinar peito e vou sair que nem o Terry Crews. Mas isso começou a mudar quando eu encontrei esse app aqui, o Heavy. Só pra fazer um disclaimer, esse vídeo não está sendo patrocinado, por mais que eu gostaria que tivesse. Então, sem nenhum conflito de interesse, eu vou te mostrar aqui como que esse aplicativo me ajudou a ser constante na academia. Acho que não preciso nem dizer que o aplicativo não vai te dar constância, né? Que ele é só uma ferramenta. Então, se você tá alinhado comigo, bora lá. Pra você que não conhece, o Heavy é esse app aqui. E bom, vou te mostrar aqui brevemente como que ele me ajuda e o que eu faço nele, o que tem de tanto especial nesse aplicativo. Quando a gente entra aqui nele, por exemplo, a primeira coisa que você vai estar vendo é justamente o meu treino que eu fiz ontem de perna, além de alguns atletas sugeridos que eu não faço a menor ideia de quem são. E entrando aqui na parte de treino é onde a gente tem as rotinas, ou seja, são os meus treinos. Como ele aceita só 4 rotinas no plano gratuito e eu tenho uma ficha que é de 5 exercícios, eu fiz um de perna, que no caso são 2 treinos aqui dentro. Então se eu entrar aqui, por exemplo, na parte do peito, eu consigo ver todos os meus exercícios que eu faço de peito e ele tem salvo todas as minhas séries. Então eu vejo que eu faço supino inclinado, supino máquina, crucifixo, depois de desenvolvimento, elevação frontal, lateral. No caso é peito e ombro esse aqui, né? E dá pra ver a minha evolução nos últimos 3 meses, por exemplo. Então ele me ajuda a organizar, porque aqui eu consigo adicionar a minha rotina, adicionar os meus treinamentos, adicionar tudo aquilo que eu faço. E quando eu chego na academia, é literalmente só vir aqui e vou clicar em iniciar a rotina. Um dos primeiros pontos na prática, assim, que ele me ajuda é lembrar quanto que eu tô pegando de peso. Então quando eu entro aqui, por exemplo, eu vejo que na rosca direta eu tô pegando 16 quilos fazendo 10 repetições. E depois tem aqui um 12 de 10, que no caso isso aqui é uma série de drop. Eu não entendo muito e não sou educador físico, mas na minha ficha tá escrito lá drop 7, então eu sei o que é. Pra mim já salva bastante tempo, porque eu já sei exatamente quanto que eu tô pegando e o melhor. Isso me faz me comparar com quem eu fui ontem. Eu tô comparando a minha evolução e vendo, olha, semana passada, Roberto, você fez 16 com 10. Então trate de fazer 16 com 10 de novo. Ou então tem que ser um pouco melhor. Quando você finaliza uma série, por exemplo, e você marca aqui que finalizou, ele já dá também um tempo de descanso. E o massa é que quando acaba esse tempo, ele te dá um alerta, dá um aviso, ou um som, ou o celular vibra, te mostrando que, olha, agora é hora de voltar. E uma das coisas mais massas é que ele mostra também a evolução em cada exercício. Então, na rosca direta, eu consigo ver aqui qual foi o maior peso que eu já peguei, qual foi o melhor 1RM, né, que eu não faço a menor ideia do que seja isso, mas tá aqui a estatística, o melhor volume de séries, a melhor volume de sessão e das minhas repetições, quais que foram as minhas melhores marcas. Além de ajudar a organizar os seus exercícios, o peso e tudo mais, uma das coisas mais bacanas é que quando eu, por exemplo, vou bater meu recorde aqui na rosca direta, então o maior peso que eu peguei foi de 16. Se eu bater o recorde e colocar aqui que eu peguei 18, ele vai emitir justamente um aviso. Rosca direta halter, melhor volume de série. E isso ajuda bastante, porque coloca as pequenas vitórias ao seu alcance. Ele não tá te mostrando o seu shape evoluindo, tá te mostrando o seu resultado final, mas tá te levando a colher essas pequenas vitórias ao longo do caminho. Então eu consigo ver essas pequenas evoluções de, eu aumentei 1 quilo, mas você aumentou, você pegou mais. Então são essas pequenas vitórias, como se ele gamificasse a academia, que dá uma motivação a mais e te faz você ver o progresso. Eu corri, utilizava bastante o Strava, então quando eu olhei isso aqui eu falei, caramba, é um Strava de academia. Para você criar uma nova rotina é bem fácil, você clica aqui em nova rotina, não vai dar para eu criar porque eu tenho que pagar o Pro, mas eu vou iniciar aqui um treinamento vazio que aí você vai conseguir ver. Então eu venho aqui, adicionar exercício, procuro o exercício, por exemplo, digamos que eu quero fazer prancha abdominal. Venho aqui, adiciono.
posso mudar o tempo de descanso, personalizo do jeito que eu quiser. Aí vamos dizer que eu vou fazer agora elevação pélvica, nada a ver uma coisa com a outra, mas vamos lá. Então eu consigo vir cá, reordenar os exercícios, mexer em várias coisas, adicionar quantas séries eu quiser, mexer aqui no peso, mexer no tempo de descanso. É literalmente um app para ajudar você a se organizar e a se manter constante e principalmente manter o seu progresso visível. Bom, e uma das coisas bem interessantes é... E o interessante é ver isso ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando eu pego aqui os últimos 3 meses, porque novamente é o plano gratuito, é 3 meses, eu consigo ver aqui minha evolução tanto em termos de duração do treino, quanto em termos de volume, quanto que eu tava pegando, repetições, quanto que eu fiz em cada semana. Uma das coisas mais legais que eu gosto bastante é quando você acaba o treino e você quer compartilhar ele. Você clica aqui nesse setinha de compartilhar e ele te dá vários cards para você estar compartilhando. Então, perna, você pode compartilhar isso. Ontem eu treinei perna e tive um recorde ali no agachamento. Então, ele me deu aqui que eu evoluí com relação a isso. Ele dá vários cards para você estar postando e esse aqui é o que eu mais gosto. Quando você acaba um treino, ele coloca, ó, levantou um total de 11 mil quilos. Isso é igual a levantar um caminhão. Ou então 20 mil quilos é igual a levantar um jato. 7 mil quilos é igual a levantar um T-Rex. Ele deixa um pouco mais divertido, mais visível, mais palpável a sua evolução. Bom, e depois de 1 ano usando esse app quase que religiosamente, toda vez que eu ia na academia, eu aprendi uma lição muito grande. Que não foi o aplicativo, não foi o Heavy que me deixou mais constante, mas sim ver os pequenos progressos que antes eu não enxergava. Porque a gente vive muito numa cultura que, na minha visão, celebra muitas vezes só as grandes conquistas. Isso não só na área da saúde, desde, por exemplo, eu conquistei aqui, comprei um carro, comprei um bem material que é mais ostensivo. Ou então também na vida pessoal, do tipo, cara, fui lá e corri uma maratona. Ou então ganhei uma corrida, ganhei algum campeonato. Então a gente tende a valorizar muito só esses grandes momentos. Mas e os 90% de tempo que a gente não passa comemorando ou ganhando conquista? E olha que pode ser até mais do que 90%. Foi isso que o Heavy me ajudou. A valorizar os pequenos progressos. E não somente as grandes vitórias. Porque é aí que, na minha opinião, muitas vezes mora o perigo da inconstância. Onde a gente valoriza só o levantar o troféu, o ganhar medalha, e não valoriza o treinar, não valoriza o se sacrificar, o se doar, o todo dia, a preparação que é feita para até chegar naquele grande momento. E se a gente conseguir chegar nesse grande momento também? Então ver que eu levantei 2 quilos a mais na rosca alternada, que eu aumentei 10 quilos no total lá num agachamento, ou então que eu treinei 4 vezes essa semana, que eu aumentei 3 repetições, isso pra mim virou a minha recompensa. São números pequenos? Tá, talvez seja, mas são os meus números, é o meu progresso. E na academia, por exemplo, que a transformação visual, física, ela pode demorar a acontecer, o Heavy me ajudou a focar nesses pequenos progressos, em fazer uma repetição a mais, colocar 1 quilo a mais, uma anilha a mais, melhorar um pouquinho do que eu fui na última semana, no último treino. E isso pra mim faz muita diferença entre ser constante e ser inconstante. Em valorizar esses pequenos progressos, mesmo que eles não sejam perfeitos. Porque constância não é sobre perfeição. Então, se você está tentando ser mais consistente na academia, então talvez valha a pena o Heavy, talvez valha a pena outro app, outra ferramenta. Eu acho que o principal aqui, o que importa, é que você diminua justamente esse atrito entre você e o treino. Então tente deixar as coisas o mais fácil possível. Desde metrificar esses pequenos progressos até, por exemplo, a escolher a academia mais perto da sua casa possível e ir treinar com uma pessoa que vai estar te motivando também. E se tem outra coisa que te ajudou a ser constante na academia ou que você está utilizando, olha, eu ficaria super feliz de saber. Então conta aqui pra mim nos comentários quais são essas ferramentas ou quais são essas lições que você tem que te ajudam também a ser constante. E aqui tem um vídeo que o YouTube está te recomendando, que se você gostou desse, pode ser, é provável que você goste dele também. Então, talvez valha a pena, quem sabe? Fica a dúvida aí de você estar assistindo esse daqui. Valeu, até mais!